Muito boa noite a todos. Hoje, 10 de fevereiro de 2020, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 120ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário, vereador Josimael Barbosa, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos.
Ata da 119ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19 horas, reunir os senhores vereadores para realizarem a 119ª Sessão Ordinária em sua 17ª Legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, sito Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, que solicitou ao primeiro secretário Josimael Barbosa Interaminência a fazer a chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo e Paulo Antônio Lopes. Assim, havendo o quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Gostaria que fosse suspensa a leitura da ata, que já se encontra no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim, solicitando a suspensão da leitura da ata, está em votação. Os vereadores que forem contrários queiram ficar de pé. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, não havendo matéria para o grande expediente, iniciamos os trabalhos da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores. Requerimento 04/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, através da secretaria competente, para que nos preste a seguinte informação. Qual a data prevista para que a prefeitura inicie as obras referente à construção dos muros de fecho e calçamento dos passeios em imóveis de sua propriedade? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 04/2020, de autoria do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Boa noite a todos, né? Os caros colegas de trabalhos aqui, aqueles que nos assistem online. Esse requerimento é mais para que fosse bem mais aplicado dentro dos terrenos também, da prefeitura, né? Porque está sendo notificado aí para a população, e os terrenos da prefeitura a gente não está vendo nada ser comentado, nada ser falado e nada sendo cumprido. Então, o sentido desse requerimento para que pudesse estar legalizando esses terrenos que se encontram aí sem calçamento, sem muro, né, para que pudesse estar todo legalizado e dar um sentido melhor, para que depois pudesse cobrar a população depois que tivesse fazendo o da prefeitura, do município, né? Porque a gente fica sendo procurado aí no município, que está sendo notificado a população, mas a prefeitura não está arcando com os terrenos dela, que tem que fazer esse trabalho. Então esse requerimento é mais sentido para que a prefeita pudesse executar as áreas da prefeitura, para dar um exemplo assim mais melhor, né? Porque senão fica desgastando a população, notificando a população, e a gente não sabe a direção se realmente está notificando a prefeitura, né? Se estiver notificando, tem que ser cumprido também a prefeitura. Então o requerimento é mais sentido para que possa já estar fazendo nos terrenos da prefeitura, para dar um pouco de exemplo, né? E a população acompanhar junto também, tá bom? O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em votação. Os vereadores que forem contrários à aprovação do requerimento ora apresentado queiram ficar de pé. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2020.
Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, através da secretaria competente, para que nos preste a seguinte informação: qual a justificativa do Poder Executivo em trocar a liderança da Secretaria de Saúde, o senhor Miquéias Alves de Oliveira, pelo senhor Eides Menini? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 05/2020, proposto pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, onde solicita informações qual o motivo da substituição pelo executivo de um secretário por outro secretário, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Esse outro Pereira. requerimento também era para que eu ter um pouco mais de informação, para que se não vai ocorrer um pouco de dificuldade nessa troca. O desempenho aí do Miquéias aí, não tenho nada que falar sobre o trabalho dele, né? Mas nessa mudança, será que não paralisa alguma coisa, no sentido que o Miquéias estava dando início, né, no trabalho? Se não vai ter um pouco de dificuldade, né, parar alguns trabalhos ali por causa dessa nova mudança, né? Então é mais sentido para a gente estar sabendo sobre isso também. Eu queria entrar na discussão do requerimento. Eu vejo esse tipo de mudança feita em secretariados do município ou do governo estadual. Isso é um ato discricionário do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, tanto, eu entendo assim, não sei se estou correto, tanto no município como no estado ou governo federal, são cargos de confiança que depende do Poder Executivo a cada momento substituir ou trocar. Então, eu entendo isso, mas continue em discussão o requerimento. Mas e daí? É para a gente levantar e negar o requerimento ou ficar sentado e... Não, continue em discussão, a gente vai fazer votação. Alguém quiser falar sobre o requerimento... Não, eu acho que é exatamente isso. Esses cargos de confiança já trazem isso no embutido, secretário de confiança. Se a prefeita tiver que justificar aqui, cada um que ela pôr de confiança, o secretário justificar por que ela pôs isso, por que ela pôs aquele, isso não existe. Eu vou votar contra e vou me levantar. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Não, é mais para a gente ter um pouco assim de noção se ia dificultar os trabalhos que estava dando início, mas o requerimento fica disponível para quem quiser fazer a sua votação, tem todo o direito, mas se a gente a gente vê que é consciência de cada um, é só para a gente ter noção da mudança, se não ia atrapalhar nesse ocorrer da situação como já se encontra a saúde aí, né? Continuando a discussão, eu participando da discussão, eu entendo que não é matéria de requerimento, mas como foi requerido pelo nobre vereador, a gente vai colocar em votação. Eu não vejo matéria de requerimento, pois é um ato discricionário do Poder Executivo. E é cargo de confiança. Então, cargo de confiança compete ao Poder Executivo. Se alguém quiser mais entrar na discussão, eu vou colocar na votação. Os vereadores que forem contrários ao requerimento, que fiquem de pé. Eu sou contrário também ao requerimento, eu vou ficar de pé, eu voto contra. Como é que ficou? Marlon, como é que ficou a votação que você contou? Por favor, os vereadores que forem contrários, por favor, que fiquem de pé. Eu sou contrário ao requerimento. O requerimento teve 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. O requerimento não foi aprovado pelos vereadores. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do próximo requerimento. Requerimento 06/2020,
Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egresso plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Pitar, solicitando, através da secretaria competente, para que nos preste a seguinte informação: em que fase se encontram as obras na creche situada no bairro Jardim dos Pioneiros? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 6/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Vereador, o requerimento do senhor está em discussão. Requerimento 06/2020. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 6/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais, sendo 2 minutos para requerer e justificar o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assistem pelo canal da Câmara. Requer à mesa, ouvido do outro plenário, de sua forma regimental, que seja encaminhada a prefeita Cássia Resina de Afane Furlan, o que segue. Qual a possibilidade dela fazer a transferência do Centro de Apoio CCZ da Vila Esperança ao local mais apropriado, que é ali atrás do pavilhão onde encontra o Departamento de Trânsito, haja vista que ali tinha uma casa onde morava uma família e hoje ela conseguiu uma casa lá no novo conjunto habitacional, e lá seria interessante porque é longe das casas, longe de qualquer residência e com maior amplitude do terreno e até mesmo da construção. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Adenilton está em discussão, continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Queria pedir a permissão do nobre vereador para estar assinando esse requerimento com ele, que a gente vem acompanhando, tem inclusive ele também. Queria pedir a permissão dele para estar junto assinando esse requerimento. Com a palavra o vereador Adenilton. Sem novidade, todos quiserem assinar aí para reforçar mais aí para a própria população ali que pertence ali à região, está autorizado, qualquer um. Autorizada a assinatura pelo vereador Adenilton. Continua em discussão o requerimento. Excelência, eu não vislumbro a possibilidade de requerimento, sim indicação, mas nós estamos passando várias situações dessa. É mais uma que vai passar. Eu acho que talvez estudar daqui para frente a presença do jurídico para falar nos requerimentos orais, se é objeto de requerimento ou de indicação. Mas eu vou ficar sentado, vou aprovar, porque já vem vindo nessa situação. Mas um momento ou outro, a diretoria da mesa diretora e nós, vereadores, temos que sentar e resolver isso aí. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Requerimentos são questionamentos ao poder público, poder executivo, e quando a gente quer obter alguma resposta de algo, certo? Indicação é quando eu quero que a prefeita possa fazer algo que eu esteja indicando ou pedindo. O requerimento diz bem claro, eu quero saber qual a possibilidade de o Poder Executivo retirar de um local e ir para outro. Isso é uma pergunta, então é um questionamento. Isso, para mim, é um requerimento. Isso aí, parte legal é requerimento, e não é indicação. Se fosse indicação, seria indicação e não seria esse questionamento. O requerimento continua em discussão. Mas que sirva, nós temos o corpo jurídico aqui que possa estar orientando e fazendo isso agora, nesse momento, se é um requerimento ou uma indicação. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem contrários ao presente requerimento queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite a todos, os nobres pares, o público presente, aqueles que nos acompanham pelo canal da Câmara. Requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário em sua forma regimental, para que seja confeccionado e enviado a moção de parabenização, aplausos
a guarnição do Corpo de Bombeiros, compostas pelo cabo Ferron, o soldado Seringo e o soldado Everton, que no dia 22 de dezembro de 2019, eles atenderam uma ocorrência de crise convulsiva, onde houve parada cardiorrespiratória. E eles, dentro do trabalho deles, dentro dessa ocorrência, por 50 minutos, eles estiveram ali fazendo a massagem cardíaca, até que a vítima ela retornou aos sinais vitais e hoje se encontra com vida. Então, assim, gostaria que a Câmara, peço para que os vereadores todos possam assinar junto, né? Que eu acho que é uma coisa maravilhosa isso. Nós temos que aprender a valorizar também as coisas boas que acontecem e dar parabéns por isso. Hoje a gente perde o costume de valorizar as coisas boas que acontecem. Então nós precisamos voltar a valorizar. Sejam dentro das pequenas coisas, muitas vezes dentro das nossas casas, dentro da nossa família, dentro do município, em todas as circunstâncias, nós deixamos as coisas boas passarem muitas vezes e supervalorizamos as coisas ruins que acontecem. Então, dentro desse trabalho, eu quero que seja confeccionada e enviada essa moção à Corporação do Corpo de Bombeiro, ao Cabo Ferron, soldado Seringo e soldado Everton, pelo trabalho realizado e pela eficácia do seu trabalho. Então, peço aos vereadores que assinem junto, aqueles que quiserem que assinem, para que eles possam receber essa moção enviada por essa Casa de Leis, em reconhecimento aos trabalhos prestados ao município. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão e está em votação. Os vereadores que forem contrários queiram se levantar. O requerimento ora apresentado foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, continua abertos os microfones para outros requerimentos orais. Não havendo mais requerimentos orais, passaremos à apreciação, votação dos projetos, dos pareceres e projetos de lei apresentados nesta Casa de Leis na data de hoje. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei número 001/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em discussão e votação. Vai ler os dois ou vai um por um? Parecer conjunto 01/2020, de 7 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 001/2020, de 30 de janeiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Quanto à forma, quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pelas Comissões de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josimael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto ao projeto de lei 001/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem contrários queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 01/2020 foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, vamos agora solicitar ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei para que possamos colocar em primeira discussão, segunda discussão e votação.
Projeto de Lei 01/2020, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2019, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa no exercício 2020 sobre a Lei Municipal 2.807 de 2019, de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º, artigo 41 da Lei Federal 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 1.307.915,31 para a criação das seguintes dotações orçamentárias. Do Poder Executivo, encargos gerais do município, execução e manutenção de secretaria, administração e manutenção das secretarias. Recursos provenientes da seção onerosa poderão ser gastos exclusivamente com o pagamento de encargos previdenciários e investimentos, sendo que a opção da administração é de destinar os recursos integralmente ao pagamento de encargos previdenciários, de forma a amenizar os gastos mensais pelo menos por 3 meses, economizando os recursos em que seriam gastos a esse título mensalmente. Trata-se da presente propositura a inclusão ao orçamento programa de 2020 de dotações orçamentárias para a utilização de recursos provenientes do governo federal, por conta do bônus excedente da seção onerosa do pré-sal, Lei Federal 13.885 de 2019. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei número 001/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 001/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei 001/2020 está em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. É só relembrando que até a imprensa pediu para nós informação, né? Dentro da justificativa já lida pelo secretário Josimael, ele trata do bônus excedente, né? Um superávit que houve no final do ano que não entrou na dotação do ano passado e por isso esse crédito suplementar, que foi decorrente ao pré-sal e que aqui deixa bem claro, né, que vai ser utilizado para o pagamento de encargos previdenciários dos próximos 3 meses aí. Então, essa é a justificativa dessa dotação orçamentária, o porquê que ela foi feita. Compreendido. Continua em discussão, segunda discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 001/2020 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 002/2020 para colocarmos em discussão e votação. Parecer conjunto 02/2020, de 7 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 002/2020, de 30 de janeiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento LOA 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Teraminense, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 002/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem contrários à aprovação do parecer queiram se levantar. O parecer foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. O parecer agora se encontra em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores contrários ao referido parecer queiram se levantar. O parecer foi aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 002/2020 para que possamos colocar em discussão e votação.
Projeto de Lei 002/2020, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial, orçamento LOA 2020 e das outras providências. Um montante de R$ 6.493.605,27. Trata-se da propositura criar e suplementar as dotações orçamentárias para execução dos convênios e programas do governo. Os créditos especial criados utilizando-se de recursos de convênios firmados com o governo federal e estadual através de ministérios e secretarias. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei, estamos convictos de que as senhoras e senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 002/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores contrários ao projeto de lei à aprovação queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. O projeto de lei está em segunda discussão, em segunda votação. Vereadores contrários à sua aprovação queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 024/2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que, através do setor competente, notifica a diretoria da Telefônica para que seja procedida a limpeza geral e capinagem do mato no antigo prédio da Telesp, que fica no centro da nossa cidade, na Rua Salvador, esquina com a Rua Antônio Marinho de Carvalho Filho. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 025/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que estude junto ao setor competente notificar o proprietário do terreno baldio existente nas quadras 5, 6 e 7 da Rua Antônio Marinho de Carvalho Filho, que faça limpeza e capinagem do mato alto naquele local. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 026/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal e ao gerente da Sabesp local, que determine ao setor competente verificar qual é o problema do esgoto na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Miguel Coutinho, onde toda vez que chove o esgoto retorna para a via pública, conforme fotos em anexo. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 027/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente instalar um ponto de ônibus no condomínio residencial Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 028/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente construir uma rotatória na entrada do condomínio residencial Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 029/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente instalar iluminação pública na ciclovia da Rua Rio Branco, ao lado do pasto. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 030/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente reparar a iluminação pública nas ruas João Pereira de Souza e Yasumi Miyazaki, localizadas no bairro Jardim dos Pioneiros. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 031/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente construir meio fio na quadra 20 da Rua Vitória e colocar as pedras retiradas da Rua Maceió. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 032/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente consertar o muro do posto de saúde 2, localizado na Rua São Paulo, e fazer o calçamento na garagem com as pedras que sobraram da Rua Maceió. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 033/2020, indico nos termos do regimento interno ao gerente de Relações Institucionais da concessionária Alto Raposo Tavares Kart
que determina o setor competente restaurar o asfalto da Avenida Sebastião Lopes. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 034/2020, indico nos termos do regimento interno ao gerente local da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, que determina o setor competente consertar a pavimentação da quadra 16 da rua Estevão Ruppert. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 035/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente limpar os canteiros centrais do bairro Vila Palmira. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 036/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente reduzir os canteiros centrais no bairro da Vila Palmira. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 037/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente roçar o mato alto localizado nas laterais da Avenida Sebastião Lopes. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 038/2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente podar árvores situada nos fundos da Escola Pública Estadual Professor Joaquim Rodrigues Filho, a Escola da Vila Esperança. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Informo aos nobres vereadores que as indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Esgotadas as matérias para a sessão de hoje, eu quero agradecer a presença de todos os presentes. A palavra livre tem um ato que teria que ter tido uma inscrição antes, não tem palavra livre, na verdade, teria que se inscrever antes, mas se alguém quiser fazer uso da palavra, está liberado. Eu não estava escrito na palavra, nobre presidente, porque me surgiu agora o jornal Imparcial, que o nobre vereador me mostrou, o nobre vereador Marlan, sobre a cidade da criança, que era terceirizada. E só falando, que eu sei que vou tomar a pau de toda da população inteira, o que eu vou falar, e sabendo-se que vários balneários do Brasil, todos são terceirizados para a melhoria da própria população. E aí, se fosse terceirizado o nosso parque, o Figueiral, e tivesse um diferenciado para nós epitacianos, seria importantíssimo, haja vista, porque todos os balneários que eu fui até hoje, tanto Bonito como Machadinho, Rio Grande do Sul, aqui em Prudente mesmo, a Cidade da Criança, são terceirizados, é uma empresa que cuida e é muito, 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 muito bem feito. E o nosso deixa a desejar. Então isso aí era só o que eu tinha a dizer aí para todos na palavra livre, sabendo que a população, acho que muitos são contra, mas hoje seria o ideal para que nós tivéssemos um atrativo muito melhor do que já temos hoje. Continua livre, se alguém quiser fazer uso da palavra, mais algum vereador? Ninguém mais? Então, eu quero agradecer a presença de todos na sessão de hoje, agradecer também as pessoas que nos acompanharam de casa pela internet, convidá-los para a sessão ordinária do dia 17/2, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, e desejo a todos uma boa noite e declaro a sessão encerrada. Muito obrigado a todos.